que eu preparei. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse chat, tá? Muito barulho. Ah, mas é. Eu dei outra conversa. Nessa primeira aula eu tinha preparado mais uma apresentação da linguagem em si e da lógica de programação e minha. Então, que é um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Jaine e eu nasci em 97 e eu sou do Rio Grande do Norte. E eu botei aqui algumas outras informações sobre mim, meus pronomes. E eu sou design gráfica também. Além de programar, eu também sou design gráfica. Eu botei meu MBTI, que é o advogada, INFJ. E botei algumas informações mais importantes, que foi sobre as linguagens que eu já tive contato, que foi C, C++, Assembly Mips, Python e Portugal. Assim, essas estrelinhas que eu coloquei foi tipo do que eu sei mais para o que eu sei menos. Tipo, linguagem C, que eu sei, é a que eu mais sei, é a que eu mais conheço, é a linguagem C, que eu tenho mais afinidade, que eu consigo me virar de cabo a rabo. C++, por ter muita similaridade e por eu ter tido contato logo em seguida com C++, depois que eu aprendi C, eu também coloquei 2 estrelinhas, porque ela tem muita similaridade com C e eu tive contato assim, logo depois que eu aprendi C, eu fui mexer com C++. Assembly Mips é assim, das linguagens que eu botei aí, é uma das linguagens mais diferentes dessas da lista, porque é uma linguagem, não é uma linguagem de alto nível, uma linguagem de alto nível, como é que eu posso explicar? É uma linguagem que parece com uma linguagem humana, é uma linguagem assim mais de máquina, uma linguagem mais cabulosa, né? Um negócio mais envolvendo processamento e memória, uma coisa mais difícil de se trabalhar. Python eu sou bem básica mesmo, eu peguei quando foi, na verdade, a primeira linguagem que eu tive contato, e eu peguei um curso muito ruinzinho quando eu estava no ensino médio. Aí era tão ruinzinho que me desestimulou e eu abandonei. E Portugal é uma linguagem bem interessante que a galera usa para aprender programação, porque ela é em português. A sintaxe dela, os comandos dela são todos em português. Aí eu aprendi um pouco dela para ajudar um familiar, sabe, que estava aprendendo. Aí eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês já conhecem de programação. Vou ver o que vocês respondem no chat. A tela piscando. A tela tá piscando para todo mundo. Se for só para você, Jaqueline, talvez seja problema na sua conexão da internet.
É muito engraçado. Para mim é muito engraçado conversar e eu vou ler os comentários de vocês, aí tem que ler os nicks, aí eu vou dizer Holy Moly, Holy Moly disse que já mexeu com JavaScript. É muito engraçado. Como é que eu vou saber como é que pronuncio os nicks de vocês? É Fernanda, meu pai. Olha, mas já tá saindo. Eu vi alguma coisinha bestinha de JavaScript também, fazer um quadradinho, uma bolinha. Françoele, misericórdia, com R. Crê em Deus Pai. R é a linguagem estatística, né? Tô vendo que muitos de vocês já vêm de outras linguagens, né? E isso é bem interessante. Mas vocês saibam que, ainda que vocês não venham, vocês venham do zero, C é uma linguagem que é bem interessante para iniciantes, porque ela é bem fácil de aprender. É chata, mas é fácil. Eu vou dar continuidade agora. Vamos lá. Eu botei esse slide aqui. Por que estudar C? C foi uma linguagem criada em 1972, mas ela é atualizada até hoje. Ela sempre recebe atualizações, renovações e e ainda é muito utilizada
no ambiente corporativo, no ambiente acadêmico, e muitas coisas que vocês não podem nem imaginar. Por exemplo, o Linux, o sistema operacional Linux, ele foi criado inteiramente em C. O Windows não foi inteiramente em C, mas foi quase 100% em C. O Mac também teve muita coisa em C. Aí temos também os drivers de comunicação, que são os drivers de comunicação, são tipo programinhas que fazem os dispositivos funcionarem no nosso computador. Tipo quando a gente conecta um teclado no nosso computador, ele precisa ter um dispositivo, precisa ter um programinha que conecta o teclado no computador. Ele precisa ter um programinha para fazer funcionar. E a maioria desses programinhas são escritos em C. E é muita coisa mesmo. O mercado de C ainda é muito grande. O povo fica, que C é uma linguagem muito velha, mas C tá aí ainda em todo lugar. Fora que C é mãe de C++, C Sharp, de Java, de Python. E eu não tô conseguindo lembrar mais nenhum outro exemplo, mas tem muitos exemplos, muitas linguagens dessas linguagens de alto nível que foram inspiradas diretamente em C, porque C é uma linguagem assim, muito versátil. É uma linguagem que você pode escrever o código e você consegue usar ela em múltiplas plataformas. Você escreve um código só e consegue usar no Mac, no PC, você consegue usar no Windows, no Linux, sem ter que fazer um monte de adaptações, um monte de estripulias, e isso pode parecer besteira véia besta, mas imagina só, você escreve um código, leva não sei quantos meses para escrever, aí quando tem que passar para outro dispositivo, tem que escrever tudo de novo, até em outra linguagem. Olha só que dor de cabeça. Ia ter que levar não sei quantos meses de novo, fazer não sei quantas adaptações. E C não. C permite que você possa levar para vários dispositivos o mesmo código. Fazendo apenas compilações diferentes, exportações diferentes. Esse item que diz aqui, recursos de baixo nível. Isso aqui, gente, eu acho que essa informação, para quem nunca ouviu essa informação, acho que eu deveria explicar um pouquinho melhor o que quer dizer linguagem alto e baixo nível. Que quando eu entrei na faculdade, o professor falava isso e eu ficava voando. Deixa eu ver se eu consigo explicar bem direitinho. Uma linguagem de alto nível é uma linguagem que é bem simplesinha de entender, que ela fala diretamente pra gente, assim, praticamente em português. Que a gente bota, faça isso, se não der certo, faça aquilo. Você dita o que ele tem que fazer, o que ele tem que não fazer, numa linguagem bem entendível pra gente. E linguagem de baixo nível é uma linguagem de máquina, uma linguagem que nossa, difícil explicar essa parte. Uma linguagem que
que vai levar... Nossa, buguei agora, peraí. E a linguagem baixo nível é a linguagem de máquina, que o orograma vai ser escrito basicamente para a máquina entender. Transferência, vai ser transferência de dados de um canto para o outro, você passar a tarefa do processador para um canto para o outro. Deixa eu só pesquisar com melhores palavras, para eu ser honesta com vocês. Tá difícil eu buscar as palavras nesse de baixo nível. Senão vai ficar difícil entender, a gente não vai passar para a próxima fase sem entender, né? Enfim, as respostas que o Google me dá é basicamente o que eu disse. Linguagem computacional. Linguagem computacional. São uns códigos mais binários e você dá instruções mais estranhas, tipo transfira dado tal para registrador tal, do processador para a memória, da memória para o processador. É uma coisa mais complexa do que a programação de alto nível que você dá umas instruções mais parecidas com a do dia a dia, que é faça isso, faça aquilo. Voltando para o nosso slide. Essa questão da portabilidade, que eu já falei, né, que ele pode ser usado em vários dispositivos sem ter que fazer grandes estrepolias, grandes adaptações no código. A modularidade. Isso aqui é uma questão bem interessante, que eu não sei bem sobre as outras linguagens, mas do C, eu acho muito interessante que o bloco de código do C, o código em si, ele é bem dividido. Ele é como um quebra-cabeça. Ele tem várias partezinhas que você usa na hora que você precisa. E você pode guardar eles separadamente para ficar mais fácil a visualização do código, entendeu? E você não se atrapalhar quando tiver fazendo grandes códigos, que é muito comum quando a gente faz grandes códigos, a gente perder a noção do que está fazendo. A verdade é essa. A programação tem muito disso. A gente está fazendo código de 1.000, 2.000, 3.000 linhas. A gente já perdeu a noção do que a gente está fazendo. E se tiver essas partezinhas, esses módulos que se chamam funções separadas, fica muito mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo. E o C tem isso, e é uma vantagem muito grande do C. E simplicidade. Simplicidade não tem nem muito o que falar. A sintaxe dele é muito simples. Ele é escrito, os comandos dele são em inglês, é muito simples de entender, são comandos pequenos, são comandos pequenos, tudo muito sucinto. Você não precisa escrever muita coisa para colocar um comando. Tem muitas regrinhas
que a gente vai ver mais pra frente, porém são coisas que vão ajudar a gente, principalmente com lógica e para ter mais disciplina na programação em si e até com qualquer outra linguagem. O ponto da linguagem imperativa. Isso aqui é só uma questão falando sobre ser uma linguagem que a gente dá comandos diretos. A gente diz faça, não faça, enquanto, enfim, imprima. A gente vai ver isso mais pra frente, mas são comandos diretos, a gente manda diretamente o programa fazer. E isso aqui, uso geral. A gente pode fazer qualquer coisa com C. É claro que não é o ideal, né? Não é o ideal usar a linguagem para fazer qualquer tipo de programa. Porém, dá para fazer qualquer coisa com C. Uma coisa que eu não acho legal, por exemplo, fazer com C, programas com interface gráfica. Dá para fazer, mas você faria muito melhor com outra linguagem, faria muito mais rápido. Tem algumas plataformas, tem algumas bibliotecas, plataformas, tem algumas coisas que auxiliam você a fazer o programa com interface gráfica. Só que não é a mil maravilhas, não. É trabalhoso. Seria muito melhor escolher uma linguagem melhor para fazer. Então, onde seria o melhor canto para usar C? O melhor canto para se usar C é onde você precisa comunicar software e hardware. Onde você precisa estar, por exemplo, como eu dei o exemplo de drivers de teclado. Ou então sistemas operacionais, pronto. Que são lugares que são ideais para se utilizar C. Outro canto que todo mundo concorda que é ideal de se usar C é para aprender a programar. C é uma linguagem bem completa, cheia de regrinhas que a gente vai ver mais pra frente, muitas coisinhas para decorar, mas que são coisas que não tem em outras linguagens. Porém, quando você chega em outra linguagem, você vai saber fazer coisas na mão que na outra linguagem faz mais fácil, porém você entende o que está rodando por trás, que se der algum problema, você sabe resolver. Então você vai entender as coisas pela base. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto da coisa mais fácil, eu gosto de mais difícil. Você tem que entender pela base para depois usar os recursos para fazer tudo mais fácil. Vamos para o próximo slide. Aqui é só um recorte de tela mostrando a posição que o C assumiu no site tile.com, que é um site que atesta a qualidade de software. E o C, desde 2001,
sempre teve no pódio. Nunca saiu do pódio. A posição mais baixa que ele pegou foi o segundo lugar. E ainda é muito utilizado no mercado de trabalho. Você tecer no seu currículo, pode ter certeza que é um diferencial e tanto. Porque Porque você tá no mercado ainda. Nossa, eu me perdi agora. Você tá no mercado, você tá no Mac, você tá no Linux, você tá em tudo. Vamos lá. Vou falar um pouquinho de... Antes de passar nessa parte, gente, eu queria falar uma coisa com vocês. Eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês sentem a necessidade de aulas sobre o que é memória, processador, esse tipo de coisa? Quem tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falar, pode dizer. Porque, tipo, às vezes tem coisa que parece óbvio pra mim, porque eu sei desde muito nova, mas não é óbvio pra todo mundo, entendeu? Pronto, então eu posso passar. Na próxima aula eu consigo passar os conceitos direitinho, porque a gente vai precisar, principalmente memória. Sobre pseudocódigo eu já vou explicar. Pronto. Vocês, sempre que tiver... Sério mesmo, gente, sempre que vocês tiverem uma palavra, um conceito que parecer que vocês não pegaram, vocês anotem ou vocês perguntem na hora, porque programação só avança se vocês entenderem tudinho na ordem. Programação, você não entende uma coisa aqui, outra lá na frente e o meio fica perdido, não. Programação tem que seguir sempre a ordem, porque senão não entende. Se perder um pedaço, já era. Perder um pedaço, tem que voltar tudo. Então a gente tem que perguntar, não pode ficar aguardando a dúvida. Eu vou continuar e a parte da memória eu vou falar na semana que vem. Na verdade eu vou juntar no dia que ela vai ser realmente necessária. Pronto. Vou voltar aqui. Vamos começar por algoritmos. Algoritmos, galera, é uma sequência de passos que tem começo, meio e fim, que foi criado para solução de um problema. Por exemplo, a receita de um bolo. Botei uma imagem aí que não dá para ler, porque tipo, eu ia botar a apresentação de slide, mas não ia dar para fazer a gravação de tela com o programa que eu tenho.
Então não vou fazer a apresentação de tela, vou deixar assim mesmo. Mas enfim, a gente sabe como é que é uma receita de bolo. É uma receita de bolo, né? A gente, enfim, primeiro coloca o leite, depois os ovos, mexe, mistura baunilha, farinha, enfim, uma sequência de passos. Bota na forma, bota no bolo, assa por 40 minutos. Enfim, que a sequência de passos é essa e o resultado é o bolo pronto. Isso é um algoritmo. Enfim, a gente pode ter outro exemplo de algoritmo, a montagem de manual do usuário. Ele tem toda uma questão, por exemplo, um manual de montagem de uma cadeira, ensinando como você vai posicionar a madeira e você vai parafusar. Um bem conhecido é o GPS. GPS, ele nos dá um algoritmo passo por passo, extremamente detalhado, nome de rua, esquerda, direita, rotatória, enfim, até a gente chegar no nosso destino. E o resultado é simplesmente esse, chegar no nosso destino. E por que isso é importante pra gente? Porque algoritmos são coisas usadas também na computação. Mas para frente a gente entende. Vamos lá. Algoritmos de linguagem natural. Algoritmos de linguagem natural. Um algoritmo de linguagem natural é um algoritmo como da receita de bolo, que é todo escrito na linguagem humana, na linguagem falada, na linguagem da gente. Por exemplo, a gente fala português, ele é escrito em português. Em outros países vai ser escrito no idioma deles, né? E vai ser uma sequência de passos, todo escrito nessa linguagem. Só que a linguagem natural tem, apesar de ser muito boa para se escrever, muito rápida de se escrever, ela tem um contraponto que é poder sofrer ambiguidades. Vou mostrar um exemplo para vocês, que é este vídeo no YouTube. Deixa eu ver se aparece para vocês. Acho que eu vou ter que trocar a tela, né? Então, tá transmitindo. Do you guys think you can write down some instructions and just know? Get 2 pieces of bread out. Get a butter knife and get some cutie. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, it's the peanut butter. It says, take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife.
Get some jelly. Spread it on the other. Put the breads together on top of each other. Help. I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm sorry. Pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of it. Here we go. Doing better than before though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No? Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's going. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly in the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has peanut butter in it, spread it all over the top of the piece of bread. That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. Why did it make any sense? You already ruined it on purpose. Your piece of bread. I'm gonna take your Enfim, eu acho que deu pra ver um pouquinho aí no vídeo, né? A questão de interpretação da linguagem natural, que na escrita de um algoritmo, né? As crianças escreviam um algoritmo e o pai interpretava. E no caso, ele dava uma exagerada, né? Mas enfim, se ele não estiver extremamente descrito, bem detalhado,
corre realmente muito risco de ambiguidades. Então, linguagem natural, acho que não é acho não, né? Tenho uma certeza, não é uma coisa legal para o ambiente computacional. Fluxograma. Fluxograma também é considerado algoritmo e é uma forma legal de representar algoritmos, só que algoritmos pequenos. A gente está querendo representar um algoritmo e a gente pega faz em desenhos. Quer coisa melhor? Desenhar com formas geométricas, que nem mostra aqui, e ligações. Como esse tem um início, aí receber nota fiscal do fornecedor. Se as informações estiverem corretas, realiza o pagamento e finaliza o programa. Se as informações não estiverem corretas, solicita remissão e recebe nota fiscal do fornecedor e verifica de novo se as informações estão corretas. Se estiverem corretas, realiza o pagamento e finaliza o programa. E por aí vai. Enfim, mas imagina só, se isso num programa grande, num algoritmo grande no caso, é inviável sair desenhando. Não tem folha que caiba. Pseudocódigo. Acho que foi até a Lauren que perguntou. Pseudocódigo é uma coisa bem interessante. Pseudocódigo é uma linguagem que é bem parecida com a nossa linguagem natural, porém é estruturada como uma linguagem de programação. Aqui, essa imagem mostra um recorte de uma linguagem chamada Portugal. E você está vendo que ela é tudo em português, ó. Ela parece um código de programação mesmo, mas ela está escrita, ó, programa, função, escreva, leia, soma, subtração, enfim, tudo em português. E você pode, mais do que o Portugal, você vai escrever todo o código de maneira que se pareça com um programa, mas que qualquer pessoa entenda facilmente, mesmo sem entender a linguagem, entendeu? É livre de linguagem. Por exemplo, eu perguntei a vocês sobre as linguagens que você conhecia. Eu escrevesse um programa em pseudocódigo e falasse para alguém aqui que conhece outra linguagem dar uma olhada. Provavelmente ela ia reconhecer, porque como era um pseudocódigo, ia estar escrito em português, ela ia saber o que faria, porque era uma coisa mais genérica, né? E eu vou falar aqui. Os pseudocódigos são representações de algoritmos computacionais escritos em linguagem muito semelhante com a estrutura de um código-fonte de uma linguagem computacional, mas utilizando apenas palavras reconhecidas pela linguagem natural. Enfim, é isso. E se vocês quiserem, na próxima aula eu posso dar continuidade a isso, porque já passou 1 hora, eu acho que uma hora limite para nossa aula. Então, senão nossas cabeças vão ferver. Eu acho que agora a gente poderia tirar umas dúvidas
se houverem. Só tô vendo o chat agora que o vídeo vai estar travando. Eu vou disponibilizar de toda forma o slide, a aula gravada o slide e a aula gravada. E vocês têm o meu contato para tudo que vocês precisarem, vocês podem me mandar mensagem. Qualquer hora, estou respondendo em horário comercial. Vamos lá, eu vou só dar umas informações a vocês que eu esqueci de botar no slide, mas eu vou dar aqui. A gente vai dividir essa matéria em três unidades. Portanto, a gente vai ter... Eu vou dividir em 3 unidades e eu vou entregar 3 apostilas a vocês. Eu tô esperando a revisão mandar a apostila de volta para mim poder passar para vocês. Então, porque teve um atrasinho só nos prazos, sabe, né, de confecção da apostila, mas vocês vão ter a apostila, não se preocupem. Não vai ficar tudo perdido, não. Vai ter a apostila e o workbook. Sobre a chamada, eu vou fazer um print. Eu vou fazer um print aqui de quem tá online. E é isso, deixe certo. Se você... Mas para quem não pôde assistir a aula toda, eu vou disponibilizar gravada, não se preocupem. Sobre a avaliação, eu pretendo fazer atividades pequenas com vocês durante as aulas, para vocês estarem treinando todas as aulas. Mas essas não serão avaliativas, porém eu peço que vocês façam para vocês treinarem muito, muito mesmo, porque só aprende fazendo, não aprende só escutando. E vou fazer uma avaliação que vai ser um trabalho final, vai ser só essa avaliação, que vai ser um trabalho final, que vai ser o trabalho mais complexo, que vai envolver todos os assuntos, que aí eu vou dar o tema e as instruções dele um pouco mais pra frente. De toda forma, eu vou dar a palavra-chave. A palavra-chave de hoje vai ser algoritmo. Vou botar aqui. Acho que ninguém saiu ainda, né? Tá dentro da gravação, então quem assistir até o final vai ver. Palavra-chave, algoritmo. Vão no canal de chamada, colocar lá na palavra-chave.
por íntimo, para depois eu poder ter esse controle de chamada. Então, gente, por hoje é isso. Se tiverem dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês. Tchau.